Meu pai, ele jura de pé junto que um dia ele encontrou um anjo. Vou contar a história para vocês. Ele estava voltando de um culto, como estamos tendo hoje, e ele estava voltando dirigindo a van da empresa que ele trabalhava. E a van é movida a diesel, né? Então você não é exatamente todo lugar que você consegue necessariamente abastecer, não é? E aconteceu que ele ficou sem gasolina no caminho de volta e parou no meio do nada, em uma avenida aqui em São Paulo. E aí, na hora, ele não sabia exatamente que ele estava sem gasolina ou qual era o problema no carro. E ele, desesperado, sem ter o que fazer, ele decidiu orar. Ele orou: Deus, me ajuda, por favor, a voltar para casa hoje. E assim que ele abriu os olhos da oração, ele sentiu alguém tocar atrás dele. E era um homem. Ele falou: você está precisando de alguma ajuda? Porque eu sou mecânico. E ele não sabia de onde esse homem veio, porque não tinha ninguém passando na rua aquela hora. O homem surgiu do nada e era um mecânico. Qual a chance, eu te pergunto? E meu pai falou: eu acho que está sem gasolina. E ele falou: não, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu sei um jeito. Tipo, que jeito? Se o carro não tem gasolina, ele não liga. É bem simples, não é? Ele abriu o capô do carro, ele fez alguma coisa lá, ele falou: pronto, agora dá para ir até o posto de gasolina, vamos junto. E não é que foi até o posto de gasolina. Meu pai abasteceu e falou: você está indo para onde? Ele: para São Bernardo. Ele falou: eu também. E eles foram conversando juntos no caminho. E é isso. Esse homem veio, não se sabe de onde, foi para não se sabe onde. Ele ajudou meu pai, e o mais louco é, meu pai era discípulo já na época. E é por isso que eu acredito nessa história, obviamente, né? Discípulos falam a verdade, então eu acredito no meu pai. Mas você já parou para pensar que talvez um anjo já tenha cruzado o seu caminho? Sabe aquele dinheiro que você achou na rua semana passada, que era o dinheiro exato do metrô? Talvez foi um anjo que jogou ali para você. Já parou para pensar nisso? Sabe aquela vez que o motorista parou o ônibus fora do ponto, e só por isso que você chegou no horário no trabalho? Talvez o motorista era um anjo nesse dia. Já parou para pensar? Ou talvez aquela vez que você se afogou na praia, e um salva-vida foi te salvar, o cara gigante. Talvez era um anjo que estava ali para te salvar também. Então, irmãos, a Bíblia fala muito sobre anjos, e é sobre esse tema que nós vamos estudar. Talvez você já encontrou um anjo e não sabe que era um anjo. Talvez você nunca encontrou um anjo. Mas uma coisa você pode ter certeza depois do sermão de hoje: eu e você não só podemos, mas devemos imitar os anjos. Porque são seres espirituais. Quer você tenha visto, quer não, quer você veja alguma vez ou nunca veja, ainda assim você pode imitar os anjos. Porque eles são os que estão mais perto de Deus nesse exato momento. E é sobre isso que nós vamos falar. Tema de hoje: imitando os anjos. Então, vamos comigo em Apocalipse 4, versículo 6. Teve uma vez que eu tinha certeza que eu tinha visto um anjo na minha frente. Mas eu descobri depois que não, era só minha esposa mesmo. Amém. Apocalipse 4, 6. Vem. Apocalipse 4, 6. Vamos lá. Irmãos, não falem isso para a irmã que esteve saída, amém? Só para deixar claro. Tá bom?
isso é só como casado. Agora, ó, os casados, ó, fica a dica aí, hein? Se você é casado, você deveria falar isso para sua esposa. Apocalipse 4, 6, amém? Porque o tema de hoje não é imitando Vini, mas imitando os anjos. A Bíblia fala, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Uau, irmãos! Nós temos essa cena aqui em Apocalipse, dos céus. E aqui os anjos são descritos de uma forma que nós não imaginamos normalmente. Como aqueles seres bonitinhos com asas. Aqui fala seres com asas, olhos, pareciam bois, águias. Uma loucura essa descrição. Mas o que nós podemos ter certeza que os anjos estão fazendo agora? Eles estão adorando a Deus. A Bíblia diz que os anjos adoram, chamando Deus de santo, santo, santo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se tem algo que os anjos fazem, e não de vez em quando, a Bíblia diz de dia e de noite, sem cessar. Os anjos adoram a Deus. E esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Adorar como os anjos adoram. Se nós queremos imitar os anjos, nós somos chamados a adorar como os anjos adoram. E eles adoram a Deus dia e noite sem cessar. Imagina adorar a Deus dessa forma. Nós como discípulos temos essa convicção. Nós não adoramos Deus em um período do nosso dia. A nossa vida é uma constante adoração a Deus. Isso é o que nos move. Estão comigo, irmãos? Os anjos são os maiores de todos os adoradores, porque eles adoram a Deus diante dele. Mas sabe o que é interessante? Você e eu somos adoradores também. Os anjos foram criados para adorar, por isso que eles adoram Deus de noite. Da mesma forma, eu e você fomos criados para adorar também. Nós somos adoradores por natureza. A grande pergunta é, o que você tem adorado? O que você está adorando agora? Entende? Você vai adorar ou sim? A pergunta é, vai ser a Deus ou alguma coisa que não seja Deus? Irmãos, é muito fácil saber o que você adora por natureza. O que você está pensando agora? Você está pensando o quê? No almoço de daqui a pouco? Você está pensando no jogo de futebol de mais tarde? Você está pensando agora, talvez, na sua família? Você está pensando na sua namorada? No seu marido? O que você está pensando agora? Então, é muito fácil saber o que você adora. E tem uma palavra para isso na Bíblia, chama idolatria. Aonde a sua mente vai quando você se distrai, provavelmente é o que você adora. E podemos ainda estar aqui no culto agora, com a palavra de Deus aberta, cantando canções, com o corpo aqui presente, mas não com o coração. Os anjos não adoram assim, irmãos. Os anjos adoram a Deus dia e noite, sem cessar. Eu quero te chamar a adorar a Deus essa manhã da mesma forma, amém? O primeiro problema é o que você adora. Agora, o segundo problema é o que você espera que as outras pessoas adorem. Olha comigo em Apocalipse 19, 10. A Bíblia fala, então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus.
testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aqui nós vemos João, o apóstolo João, que andou com Jesus. O apóstolo João que viu Jesus ressurreto. O apóstolo João que ouviu da boca de Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que só quem vai até Ele vai até o Pai. Não existe outra salvação a não ser em Jesus. Nós vemos João que viu os irmãos dele morrendo como mártires. João que recebeu a revelação do livro que a gente está lendo agora em Apocalipse. João se ajoelhar diante de um ser que não era Deus. Nós vemos João se ajoelhar diante de um anjo, o anjo que veio para ele na revelação. E o anjo repreende João. Imagina ser repreendido por um anjo. Talvez você já foi. Entende? Talvez a repreensão no seu trabalho foi de um anjo que estava lá, fazendo hora extra. Não sei. Talvez quando você colou numa prova, entende? Deus colocou um anjo lá no fiscal da prova, o seu professor, sei lá, não sei. Mas aqui o anjo repreende João e fala: adore a Deus somente. Irmãos, essa escritura é extremamente atual, apesar de ter sido escrito milhares de anos atrás. Hoje nós vemos pessoas e religiões que são baseadas em adorar anjos. Nós temos, por exemplo, o islamismo. O islamismo se baseia no que João fez aqui e não deveria ter feito. Adorar um anjo que revelou algo a Maomé. Nós temos aí os mormons, que também adoram um anjo, que trouxe uma revelação, um livro de Mormon. Nós temos ainda os católicos, que adoram não só santos, mas anjos também. Nós temos um mundo que busca o tempo todo algo para adorar, desde que não seja Deus. Essa é a falsa religião. É uma religião que adora não só anjos, mas também pessoas. E ainda as igrejas que nós vemos hoje, que talvez não adoram anjos, adoram pessoas. É só você ver a entrada da igreja. Normalmente tem a foto de alguém lá, não é? Não pode ser assim no reino de Deus, irmãos. Entende? Nós não estamos aqui para sermos adorados. Eu não estou aqui para ser adorado essa manhã. Adora a Deus. Adora a palavra de Deus, amém? Porque se você quer ser adorado, e essa pode muito fácil ser a nossa natureza, você passa a ser não como os anjos de Deus, mas como os anjos caídos de Deus. Nós temos um exemplo clássico, não precisa ir lá, depois estuda no seu tempo com Deus, Ezequiel 28. Fala de um anjo querubim guardião. Um anjo criado na mais pura perfeição pelo próprio Deus. Ele era perfeito em beleza, a Bíblia fala. Ele tinha uma grande responsabilidade, ele era o líder dos anjos. Mas a Bíblia diz que orgulho entrou no coração dele. E não só orgulho, mas arrogância. E o que ele queria tomar o trono de Deus e ser adorado. Então você vê, quando nós passamos a querer ser adorados, ao invés de adorar a Deus, quando nós passamos a adorar seres e coisas criadas, ao invés do Criador, como fala Romanos, nós passamos a ter o coração dos anjos caídos, inclusive Satanás. Então, não é essa a atitude que queremos ter, amém, irmãos? Então, como o anjo fala aqui, adore somente a Deus. Em Lucas 2, nós vemos uma extensão da nossa adoração, que vai além das nossas orações. Então sim, quando oramos de manhã, nós adoramos a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus e praticamos, nós adoramos a Deus. Mas tem uma outra forma que os anjos adoram a Deus. Em Lucas 2, Lucas 2:13, fala: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Nós vemos aqui o nascimento de Jesus.
E aqui você tem não só um anjo, mas uma multidão do exército celestial. E o que os anjos estão fazendo nesse exato momento? Eles estão louvando a Deus. Eles estão cantando a Deus. E a canção é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao qual Ele concede o seu favor. Os anjos cantam. Então, irmãos, quando nós estamos cantando aqui na igreja, é isso que eu quero te animar hoje. Você não está cantando para homens. Você não está cantando para quem está aqui na frente. Você está adorando a Deus, como os anjos. Então, para pensar, tudo que nós fazemos na terra é só um treino para quando chegarmos um dia nos céus. E essa é a nossa esperança, não é mesmo? Então, a grande pergunta é, se você não quer adorar a Deus agora, você que está nos visitando, por que Deus vai querer que você adore Ele depois? Então, Deus quer que você chegue treinado já, amém? Então, quando nós temos coisas importantes, você quer treinar. Quando você tem um casamento, você tem o ensaio do casamento, certo? Então, você vai lá, horas antes, talvez um dia antes, você ensaia tudo, para chegar na hora treinado, amém? Quando o coral vem aqui na frente e canta, é porque eles treinaram antes, durante a semana, chegando mais cedo aqui. Então Deus quer que cheguemos nos céus treinados, porque nos céus tudo que nós vamos fazer é adorar a Deus, entende? Nós vamos cantar, Deus. Imagina você no céu agora, cantando com os anjos, entende? Eu sei que nem todos os irmãos aqui são afinados sempre, amém? Ou batem palma no ritmo, mas eu acho que os anjos são diferentes. Eu acho que os anjos são afinados, espero eu pelo menos. Eu acho que os anjos cantam no ritmo certo. Eles estralam os dedos no ritmo, batem a palma no ritmo certo. Mas não importa, irmãos, não importa sequer os anjos que vão estar ao nosso redor cantando. Importa que a gente vai estar cantando para Deus. Nós vamos orar a Deus dia e noite sem cessar. Se você quer ser como um anjo, adore como os anjos adoram. E é isso que eu quero te chamar a imitar essa manhã. Segundo ponto de hoje, Judas 1. Judas é um livro de um capítulo só. E aí nós temos um insight sobre os anjos também. Judas 1, versículo 8, a Bíblia fala: da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, aqui a Bíblia estava se dirigindo, Judas estava se dirigindo a alguns dos perseguidores da igreja no primeiro século. E ele fala que essas pessoas difamavam tudo e todos que estavam ao redor deles, inclusive seres celestiais. E aqui ele usa o contraponto do próprio anjo ou arcanjo, parece que tem uma hierarquia entre anjos aí, Miguel. E ele fala, nem Miguel, quando disputou sobre o corpo de Moisés, ousou a caluniar ou injuriar o próprio diabo. Então, aqui nós temos o insight do Novo Testamento que não aparece no Antigo Testamento. Muito curioso, né? Porque a Bíblia não fala dessa disputa pelo corpo de Moisés depois que ele morreu. Mas nós temos esse insight, amém? E nós temos outro insight, aliás. Como os anjos pensam. Os anjos pensam muitas vezes diferente de nós, como nós pensamos. Quando nós temos um inimigo, é muito fácil difamar essa pessoa. Quando alguém te fere na igreja, é muito fácil criticar, falar mal, ficar com o coração pesado, amargurado, e até contaminar outras pessoas ao seu redor, certo?
os anjos não pensam assim, irmãos. Segundo ponto de hoje, pensar como os anjos pensam. E eu tenho 2 subpontos dentro desse ponto. Então, nós vamos ver aqui como os anjos pensam a respeito dos outros, mas também como os anjos pensam a respeito deles mesmos. Então, primeiro nós vemos como os anjos pensam a respeito dos outros. Nós estamos vendo aqui como os anjos pensam sobre Satanás. Aqui, o arcanjo Miguel, nessa disputa, ele não falou mal de Satanás, ele falou que o Senhor o repreenda. E muitos tentam imaginar, levantar hipóteses, por que tinha uma disputa aqui pelo corpo de Satanás, de Moisés. Miguel e Satanás. Então, uma das hipóteses é que Satanás queria o corpo de Moisés para que as pessoas idolatrassem ele, adorassem, como fizeram com a serpente no deserto, a serpente de ouro, que depois teve que ser destruída. Entende? Então, Satanás sabe que a tendência do ser humano é a adoração. E uma das formas escondidas de adorar é quando você fica crítico com alguém. Quando você está amargurado com uma pessoa, olha isso, é porque você adora essa pessoa. Você idolatra essa pessoa. Você só pensa nessa pessoa. Tudo que você faz gira em torno dessa pessoa. Entende? E isso te aprisiona. É uma âncora. E é tudo que Satanás quer. Entende? Então, a Bíblia ensina aqui, irmãos, como nós devemos pensar e agir, inclusive a respeito das pessoas que nos difamam na internet, que nos perseguem no trabalho, na universidade, que zombam de nós por sermos discípulos, termos compromisso com Deus. Nós temos que pensar como os anjos, entende? Os anjos, eles deixam o julgamento para Deus. Eles não perdem tempo querendo julgar as intenções das pessoas. Eles querem ajudar, e esse é o nosso coração também, amém? Nós só julgamos através da Bíblia, só isso. A Bíblia é quem julga na realidade. Quando nós estudamos a Bíblia com alguém, mas no nosso coração, nós deixamos o julgamento para Deus. Estão comigo? Agora, o segundo subponto é como você pensa sobre você. E a Bíblia nos chama em Romanos a não ter um pensamento mais elevado de você mesmo. Como já citado aqui, é o que Satanás pensou dele mesmo. Ele pensou que ele era incrível, que ele era melhor do que Deus. Nós não podemos cair nessa cilada. Em Hebreus 1, mais um insight sobre os anjos aqui. Talvez você que está nos visitando pensa, nossa, mas que egocêntrico esse cara, né? Que as pessoas ficam gritando o nome dele. Vamos, Vini, prega. Não, é justamente o oposto. Entende? Por eu ser humano e pecador, entende? Por eu não ser Deus, eu preciso de ânimo aqui na frente. Eu preciso do seu ânimo, amém? Para poder pregar a palavra de Deus aqui hoje. É justamente o oposto. Então, esses gritos aí são as pessoas animando, entendeu? A pessoa que está aqui na frente. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui está falando de Jesus. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome dele, que herdou, é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos, dos seus servos clarões reluzentes. Versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés.
Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação? Então aqui nós temos um belo insight no livro de Hebreus sobre os anjos. Primeira coisa que a Bíblia fala, ela fala que o nome de Jesus é superior que a dos anjos. Então diz por quê aqui? Porque a nenhum dos anjos Deus disse, tu és meu filho e hoje te gerei. A nenhum dos anjos Deus diz que o adorem, como ele disse para Jesus. A nenhum dos anjos Deus diz, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado aos teus pés. Mas Deus falou tudo isso a respeito de Jesus. Então Jesus é superior aos anjos, porque as profecias falam dele, ele é o Messias e o Salvador. Amém? Agora, essa é uma explicação porque Jesus é superior aos anjos. Agora, outra explicação, olha que interessante. Aqui fala que o nome de Jesus é superior ao dos anjos. Qual é o nome dos anjos? A gente acabou de ver que tinha uma multidão do exército celestial quando Jesus nasceu, certo? Então, talvez existam milhares de anjos, milhões, quem sabe bilhões. Jesus na cruz, ele fala que ele poderia chamar uma legião de anjos e ser livrado da morte, lembra? Mas se você ler toda a Bíblia, você só vai se deparar com o nome de 2 anjos, Miguel e Gabriel. Nem o nome de Satanás nós sabemos. Entende? Ele é conhecido como adversário, inimigo, mas não necessariamente esse é o nome dele, correto? Então Deus, ele tornou os anjos servos, porque é isso que fala no versículo 14, que os anjos são seres, são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Quem são esses? Somos nós, irmãos. Então Deus criou os anjos, não só para adorar Ele, mas para nos servir. Os anjos estão te servindo, talvez, a sua vida inteira. E você sequer sabe o nome deles. Não é incrível isso? Então a Bíblia fala para não termos um conceito mais elevado de nós mesmos, não é? Para não sejamos orgulhosos, arrogantes. Como fazer isso? Imitando a forma que os anjos pensam deles mesmos. Eles são servos sem nome. Normalmente nós não gostamos de sermos servos sem nome, certo? Você quer seu nome estampado normalmente, não é? Então, na capa do trabalho da faculdade, você põe seu nome lá. E você nem ajudou no trabalho. Não é? Não, como discípulos isso não acontece, amém? Estou falando das outras pessoas. Você quer reconhecimento no seu trabalho, não é? Em casa, quando você lava a louça, você quer que as pessoas reparem nisso, não é? Olha como eu servi. Aqui na igreja, às vezes, esse pode ser o nosso coração. Mas esse definitivamente não é o coração dos anjos. Eu quero muito levantar aqui as pessoas que têm servido no Ministério Nova Geração, que é o Ministério de Crianças. Eu queria pedir para ficar em pé aqueles que serviram desde o começo do ano até agora no Ministério Nova Geração. Cadê os nossos anjos de plantão aí, ó? Pode sentar. Irmãos, essas pessoas ficaram em pé, têm tido o coração de anjos. As pessoas que estão lá agora no Ministério Nova Geração, muitos de nós nem sabemos o nome delas. Quem está servindo lá agora, você sabe? Entende? Mas o culto só está em paz agora, e não tem nenhuma criança correndo e pegando o meu microfone, tocando bateria. As crianças são incríveis, amém? Elas têm o coração de Jesus, mas elas são caóticas também. Então é bom que elas tenham o próprio culto delas, enquanto a gente tem o nosso culto aqui. Mas entende, mas esses irmãos que chegam mais cedo na igreja, que abrem mão do culto como a gente está tendo, eles estão tendo agora o coração de anjos. É como o pessoal que serve na parte de multimídia, o cyber. São anjos. Eles estão lá atrás, ninguém repara neles, a não ser que dê um problema. Aí você olha para trás, Gustavo, faz funcionar. Vai lá, resolve o microfone, não é? Mas eles são os primeiros a chegar, os últimos a sair. Por quê? Porque eles têm um coração como de anjos.
E eu quero te animar a ter esse mesmo coração, porque, como discípulos, nós não queremos ser conhecidos, nós queremos que o nome de Deus seja conhecido, não o nosso, que o nome de Deus seja conhecido, porque nenhum nome é como o nome de Jesus, amém, irmãos? Terceiro e último ponto, vamos em Lucas 2 de novo. Lucas 2, 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Então, se você vê um anjo, talvez você vai ficar aterrorizado. Talvez quando você achou que alguém ia te assaltar, na verdade era um anjo. Entende? Ele estava te protegendo, pelo contrário, não é? Aqui quando os anjos vêm anunciar o nascimento de Jesus, os pastores ficam com medo deles. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Terceiro e último ponto. Evangelizar como os anjos evangelizam. Sabe quem foi o primeiro a evangelizar no Novo Testamento depois que Jesus nasceu? Os anjos. Irmão, os anjos não estão brincando. Eles estão pregando a palavra de Deus, amém? Esses são os anjos. Então, olha isso, em Lucas 1, antes de Jesus nascer, quem anuncia para Maria que ela ia ficar grávida, ia dar o nome do filho dela de Jesus? Um anjo, o anjo Gabriel. Quando Jesus nasce, quem aparece para os pastores agora? E falam que nasceu o Messias, o Cristo, o Salvador. Um anjo. E aqui a palavra é as boas novas. A palavra evangelismo literalmente significa boas novas, boas notícias. Então os anjos estavam evangelizando. Em Mateus 28, no começo do capítulo do 2 ao 7, quando Jesus ressuscita, quem aparece para as mulheres? E falam que Jesus não estava mais lá porque ele ressuscitou. Foi um anjo. Em Atos 1, quando Jesus ascende até os céus, e desaparece nas nuvens, e os discípulos ficam olhando. E caramba, vem o quê? Um anjo. E fala, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Os anjos são os primeiros a anunciar a segunda vinda de Jesus. Então os anjos anunciaram a gravidez, o nascimento, a ressurreição, a segunda vinda. Os anjos são os seres mais evangelísticos que existem. Talvez enquanto a gente está no culto agora, tem anjos evangelizando aqui, na Liberdade. Por isso que você chega para alguém e fala, nossa, eu ouvi falar já desse grupo, não é? Talvez foi um anjo que preparou o caminho aí. Lembra que Jesus fala que a gente vai colher o que a gente não plantou? Talvez foram anjos que plantaram. Entende? Irmãos, às vezes não tem explicação como você conhece uma pessoa. Só pode ter sido um anjo que colocou ela ali de alguma maneira. Entende? Tanto é que o termo anjo significa mensageiro. Os anjos são mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo. E sabe o que mais me inspira? Olha isso. Nós vamos sair daqui e o que nós vamos fazer como discípulos? Nós vamos pregar a palavra de Deus, amém? Como os anjos. Durante a semana, nós temos a convicção como discípulos de pregar a palavra todos os dias, amém? Então, vai chegar o dia do nosso bate-papo, o que nós vamos fazer? Nós vamos evangelizar as pessoas perdidas também. Quando você convida a pessoa que você conheceu para estudar a Bíblia, traz ela aqui no culto hoje. Quando você chama ela a se arrepender, ela se arrepende e você vai lá e batiza ela. Você está sendo um anjo na vida dessa pessoa. Não é incrível isso? Uau! Então é o que Deus espera de nós, irmãos.
evangelizar como os anjos evangelizam. E eu tenho uma boa notícia aqui para anunciar para a igreja, porque os mensageiros são enviados, amém? Deus envia os anjos por aí. Então, eu quero falar de uma boa notícia, de um casal de anjos, que pela graça de Deus vão ser enviados para o campo missionário ainda esse mês, saindo aqui da igreja em São Paulo. Então, Deus tem chamado a Taíde e Gabi para serem anjos mensageiros lá em São Carlos, na igreja. Então, Jonathan e Tânia estão muito bem espiritualmente, são discípulos incríveis, eles estão liderando a igreja depois que Gabriel e Amanda saíram de lá, voltaram para São Paulo, por quase 1 ano e meio já. Detalhe, eles não trabalham para a igreja. Eles têm o trabalho deles, normal. Entende? O que isso mostra para a gente, irmãos? Que o coração de cada discípulo, se você quer ser como um anjo, é ser um trabalhador. Então todos nós somos integrais. Só muda a fonte pagadora. Entende? No caso deles, quem paga a Tânia é a bolsa que ela recebe da USP. Entende? Quem paga o Jonathan é a empresa que ele trabalha. Mas eles entenderam isso. E se cada um de nós entende isso, nós vamos ser como anjos de Deus também. Agora, eles receberam uma incrível notícia, que eles vão ser pais agora, porque a Tânia está grávida. E agora, obviamente, com um filho, né, tendo um trabalho secular, as coisas complicam um pouco, né? Então, por isso a gente pensou em enviar um casal de anjos incríveis, tem feito um trabalho incrível na região do ABCD, tem sido muito frutífero, tem crescido muito. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus vai usar vocês como poderosos mensageiros lá na igreja em São Carlos. Estamos muito animados. Então, em Hebreus 13, não precisa ir lá, para concluir. A Bíblia diz que, sendo hospitaleiro, alguns receberam anjos na sua casa, sem saber. Então, eu quero te deixar com a pulga atrás da orelha aqui hoje. Eu quero te deixar desconfiado, no bom sentido. E se perguntar, será que essa pessoa que bateu aqui em casa para pedir açúcar era um anjo? Você pode perguntar para ela, você é um anjo? Não, não pergunta. Vai ser muito estranho isso, entende? Tem uma chance dela não ser. Entende? Não tenta tirar a força dela a informação, amém? Você pode ser preso por isso. Então, mas irmãos, nós vivemos em uma realidade espiritual. Nós não vemos ela, mas ela está aí ao nosso redor. A Bíblia fala que existem anjos. Eu acredito na Bíblia, amém? Então, ainda que para alguns possa parecer loucura, fantasia, para mim loucura e fantasia é não crer na palavra de Deus. Entende? Então, temos anjos por aí, talvez nos hospitais, onde alguns trabalham aqui, nas escolas, temos anjos no transporte público, temos anjos em todo lugar servindo os discípulos. Mas a notícia talvez mais inspiradora é que eu e você podemos imitar os anjos. Como? Adorando como os anjos adoram. Nós podemos imitar os anjos, pensando como os anjos pensam. E evangelizando como os anjos evangelizam. E fazendo isso, nós nos tornamos anjos na vida de pessoas que Deus quer salvar. E para Ele seja glória. Amém.